Olá, a primeira entrando, a Ribas, Andréia, Anísiles e Emanuele. Olha, as 4 primeiras que ganharam. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Osvaldo, Emanuele. Feliz em te ver. Ganhou. Vai ficar registrado aí as 4 primeiras que entraram. Fábio, seja bem-vindo, Fábio. Vamos esperando aqui, para que a gente possa estar começando às 7 horas, às 19 horas, né? Esperando os convidados, esperando as pessoas que estão nos visitando nessa live. Adriana, Gisélia, boa noite. Feliz em estar aqui com vocês, com você. Tati, boa noite. Márcia. Nesse momento a gente está esperando os nossos convidados estarem entrando. A gente quer agradecer as pessoas que já estão na live. Isso mesmo, ficou na porta mesmo, Tati. Agradecer as pessoas que já entraram, né? Você também, Ana. Ana Ribas. Ana, nossa convidada. Osvaldo, nosso convidado, também já chegou. Ivan, que bom que você entrou. Ana Ribas ganhou sim, você foi uma das 4. Andréa também. Vamos aqui. Olá, Ana, nossa convidada, eu já falei. Aqui, Ana, tá entrando agora. Estamos esperando Merivalda Salles, Camila Figueiredo e as nossas colegas. Aline, seja bem-vinda, Aline. Renata acabou de entrar, nossa colega. Tatiana Castro, boa noite, seja bem-vinda. Estamos esperando aqui nossas colegas. Olá. Boa noite, Tati. Adriana. Vanice chegou, nossa colega de trabalho. Não se preocupe, gente. Eu vi, vai estar registrado. As 4 primeiras pessoas que entraram na live já tem seu exemplar garantido do livro A Escolarização no Contexto das Medidas Socioeducativas. O livro físico. Vale ressaltar que a gente também tem o livro em e-book, né? Ele está em todas as lojas, né, online, Amazon, Google Books, no site da própria editora, editora Viseu, né, www.eviseu.com.br, né? Você pode comprar o livro físico e pode comprar também o e-book, né? O e-book que vai estar à disposição. Ingra, Selma, seja bem-vinda, Selminha. Doces Mimos, que me segue, eu também sigo. Selminha, tô lhe vendo, Selma. Estamos ainda no horário.
Fico feliz e agradeço. Ilmara, minha amiga Ilmara entrou. Fico feliz por você estar aqui. Chegou. Márcia, minha irmã, também tá aí. Daniela acabou de entrar. Estamos aqui esperando nossos convidados, né? Nossa live está marcada para as 19 horas. Ingra, filha de Renata. Boa noite, Ingra. E está marcada para 19 horas e nós vamos estar começando às 19 em ponto. Mas a gente está aqui esperando, né, que todos se acheguem para ouvir um pouco do que a gente tem para falar, das publicações que estamos apresentando, né, hoje. Tá embaçada a câmera, Vanice? Mas assim, mas dá pra ver, dá pra me enxergar, não dá? Eliane, nossa querida, entrou, nossa querida colega, está entrando aqui, Eliane. Deja Lucy. Secretaria de Educação do Distrito Federal. Quem é? Ah, tá. Fui avisada aqui que tem uma pessoa da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Que honra, seja bem-vinda. Tereza Teca entrou aí, seja bem-vinda, Teca. Tenham paciência, a gente já está começando. Elber, seja bem-vindo, Elber. Chegou. Fico feliz por você chegar. Obrigado, Dejani. Dona Amélia, que bom que a senhora entrou. Obrigado pela participação. A senhora mora nos nossos corações. E esse livro é muito inspirado em professor Carlos Formigli. Camila, uma das nossas convidadas está entrando aqui. Boa noite, Camila. Camila Figueiredo. Estamos esperando a nossa querida professora Meire. Professora Ana já entrou, professora Camila, Osvaldo, nosso querido psicólogo. E agora estamos esperando a professora Meire. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Faltam 2 minutinhos. É o tempo que a gente está esperando para o Meire. Mas daqui a 2 minutinhos a gente inicia, né? Nós iniciamos nosso trabalho, né? Nós tínhamos programado esse trabalho para ser ao vivo, né? Seria no dia 5 de maio na UNEB, no auditório da UNEB, onde teria participação de várias pessoas, mas infelizmente com essa situação que a gente está vivendo nesse momento, nós tivemos que mudar os planos, como a maioria, né? Josete, seja bem-vinda. E a maioria das pessoas, né? E estamos aqui nessa live para apresentar essas 2 publicações que são tão importantes. Elane, um beijo para Elane, que acabou de entrar. E são tão importantes para o contexto da EJA, né, do socioeducativo, né, das medidas socioeducativas,
E assim, estamos aqui nesse processo de apresentar esses dois livros, que são duas publicações, mas que se coadunam. Vocês vão ver no decorrer da apresentação, né, da live daqui, dos dois livros. São duas publicações que estão bem casadas, estão andando de mãos dadas e que eu creio que vai contribuir muito para a nossa prática, né, e para a área de educação, né. As medidas socioeducativas, elas é um campo ainda muito a ser explorado, muito a ser pesquisado, a ser estudado, né, e os adolescentes e jovens, né, que estão nesse processo de cumprimento de medidas socioeducativas, eles merecem a nossa atenção, eles merecem o nosso cuidado, o nosso carinho e o nosso olhar pedagógico, educacional, porque são jovens e precisam ter um futuro pela frente. E nós como educadores, podemos fazer, podemos ajudar, né? 7h em ponto, gente. Então, assim, eu estou falando aqui, mas meu nome é Cristiane, a maioria que entrou aqui já me conhece, algumas não, né? Tem pessoas que estão entrando que eu não conheço, que meu Instagram ele está aberto, né, para ter um alcance de todas as pessoas que possam estar vendo esse trabalho, né, conhecendo esse trabalho. Meu nome é Cristiane, eu sou Cristiane Lago, sou pedagoga, né, sou professora, trabalho com coordenação pedagógica também, trabalho com EJA, já passei por pelos vários segmentos da educação, mas a EJA é a minha paixão, né? E me encantei pela EJA dentro das medidas socioeducativas, né? Gostaria de cumprimentar todos os pedagogos, né? Que hoje é o dia do pedagogo, dia 20 de maio, dia do pedagogo. Parabéns a todos nós, todos que estão aqui nessa live, que são pedagogos, sintam-se parabenizados. Professora Mery Salles chegou, ela entrou aqui agora, seja bem-vinda, professora Mery, né? E quero parabenizar todos os pedagogos que estão na batalha, na luta por esses adolescentes e jovens, por essas crianças, né, que precisam do nosso apoio, da nossa dedicação, né, como professores, como profissionais da educação, né. Quero cumprimentar todos, que todos sejam bem-vindos, né. Aproveitar, eu quero me solidarizar e quero falar em nome das meninas também com as famílias das vítimas da Covid-19, né, que ontem bateu uma marca muito triste, né, foi 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas que morreram em 24 horas, né, queremos nos solidarizar com essas pessoas e também queremos nos solidarizar com o adolescente que foi assassinado ontem no Rio de Janeiro, mais uma vida perdida, e é muito triste isso, né, e é um adolescente que poderia ser nosso aluno, mas é filho de alguém, é aluno de alguém, e uma vida perdida. Então nós estamos nos solidarizando com a família desse adolescente, né, que perdeu, né, essa criança que tinha toda uma vida pela frente, né? E queremos falar um pouco sobre o objetivo, né, que todo mundo já sabe, que dessa live, que é o lançamento desses dois livros, né? O primeiro livro é A Escolarização no Contexto das Medidas Socioeducativas, Caminhos para Inovar na Privação de Liberdade, que é esse livro aqui, esse livro verde, e ele tem livro físico e ele tem e-book. E o outro livro, esse livro Medidas Socioeducativas, é uma construção coletiva. Então, nós somos organizadoras, Cristiane Lago, Eliane Souza, Renata Santos e Vanice Santos. Nós somos organizadoras, mas temos escritos dentro desses livros e, junto com outras pessoas, uma construção coletiva, né, que foi feita com muito carinho, com muita competência, né, e também há outro livro que é Práticas Pedagógicas com Privados de Liberdade, Memorial de uma Escola da EJA na Socioeducação, que é um livro escrito por nossa querida Eliane Souza. Ela trouxe esse livro e vocês, para a gente, não foi escrito coletivamente. Eu não participei, mas o grupo que trabalha com ela participou. Então vocês vão ver como esses dois livros estão bem alinhados, eles estão eles caminham juntos,
né? E eles falam, né, em suas páginas, eles falam sobre práticas pedagógicas, né, protagonizadas por professores da EJA no contexto da socioeducação, né? Eles falam também sobre contexto educativo singular, que é parte da especificidade da EJA, né? Fala também sobre a busca por uma educação com sentido para esses sujeitos. E fala também sobre o lugar de pesquisa, né? Esse lugar de atuação nosso, que é um lugar de pesquisa, onde a gente está plantado, é um lugar de pesquisa. E que é importante a gente estar levando essa vivência, todo esse estudo, tudo que a gente vive na prática, mas também para a teoria, que é para levar para a gente, que a gente possa estar trabalhando dentro da universidade, estudando, né, conhecendo mais aonde estamos, né, fincados. Olga Alice também está entrando aí, seja bem-vinda. Edna Barreto, né, seja bem-vinda. Minha prima Silvia Guimarães também está entrando. E esse livro também fala sobre o compartilhamento de um processo aberto, inacabado, que é o resultado de uma ação colaborativa de sujeitos que acreditam em mudanças potencializadas pela investigação da prática. Então, foi isso que eu acabei de falar, né? Então, esses dois livros, eles falam sobre isso. Eles trazem essa discussão, né? E quando nós pensamos em apresentar, não foi só eu estar ficando aqui falando, mas nós pensamos em trazer pessoas, né, da academia que tiveram primeiras experiências dentro desse contexto, e a EJA dentro das medidas socioeducativas, né? E chamamos pessoas queridas e que participaram, que tiveram muita cumplicidade e se identificaram, né, com esse trabalho. E aí a gente vai estar abrindo aqui para a participação inicial de uma pessoa que todo o contexto socioeducativo gosta muito, que é nosso querido Oswaldo Oliveira, né? Ele é psicólogo, ele é arte educador, ele é cantor, é compositor, né? E ele vai falar um pouquinho o que ele sempre falou e sempre esteve conosco, né, falando sobre isso, que ele é psicólogo, por isso que ele fala sobre isso, perfil do docente na socioeducação. E depois ele vai também nos dar não vou dizer palhinha não, mas ele vai nos dar o prazer de ouvi-lo cantar uma música que ele compôs junto com pessoas que estão envolvidas nesse contexto de medidas socioeducativas. Então eu vou estar chamando aqui o Oswaldo para participar com a gente inicialmente dessa primeira... Cadê Oswaldo? Já foi chamado. Tá chegando aí, Oswaldo. Olá, Cris. Seja bem-vindo. Tudo bom? Oi, oi. Que saudade de você. Pois é, quanto tempo, né? Pois é. Mas você sabe que você mora nos nossos corações. Fico feliz, viu? Muito obrigado pelo convite. Um convite que não é de hoje, mas 2 anos atrás você fez aquele convite lá para eu estar junto com os professores no socioeducativo. Foi uma experiência muito rica para mim e a gente conseguiu ver junto essa coisa legal que eu vou apresentar, espero aqui no fim da minha fala. Né? Aquele convite que você fez há 2 anos atrás, Cris. Aliás, antes de qualquer coisa, boa noite a todos que nos acompanham. Feliz Dia do Pedagogo para a Cris e para todos os pedagogos que nos acompanham também. Tati, beijo para você. A Dalice está entrando aí. É isso aí, toda a galera lá que eu tive o prazer de conhecer e conviver por alguns anos e me enriqueceram muito a minha vida. Muito obrigado a todos vocês, pedagogos e pedagogas. Então, aquele convite que você fez 2 anos atrás, Cris, para falar lá sobre o perfil do educador, o perfil do professor no socioeducativo.
né? E logo de cara eu lembro que eu já falei, até antes já discutia muito com você sobre isso, que o que é essa coisa do perfil, né? Será que existe um perfil como uma coisa pronta e acabada, definitiva, que não muda nunca? A pessoa que vai atuar no socioeducativo tem que ser alguém que já nasceu para atuar no socioeducativo, e desde sempre dizer que não é assim, que isso é algo que é construído ao longo do tempo, né? E é importante frisar uma coisa aqui, que é as pessoas que escolheram trabalhar no sistema socioeducativo ou por alguma circunstância da vida foram parar no socioeducativo, né, ao longo dos anos e decidiram permanecer, elas decidiram permanecer porque alguma coisa já foi se transformando lá dentro, né? Alguma coisa foi se Sim. modificando, esse é o motivo da permanência. Ninguém permanece por acaso no sistema socioeducativo. Não é fácil, né? A vida do Não. professor, de um modo geral, não é fácil. Não. Não é a vida. Eu gosto de brincar sempre assim: se alguém estiver pensando assim, quero ficar milionário, escolher ser professor não é um caminho para isso, né? Então, as pessoas que decidem abraçar a docência, elas querem isso porque tem um ideal, porque acredita nas pessoas, né? Acreditar na transformação do ser humano, né? Isso é um trecho da música Isso. que nós compusemos juntos lá, né? Então, é importante ter consciência disso. Não existe um perfil Sim. pronto e acabado. Não existe. Mas esse é algo que vai se transformando ao longo do tempo e de acordo também com as vivências que as pessoas vão, né, ao longo do tempo, né? Tudo isso nos leva a acreditar mesmo que a educação é um processo que pode ajudar as pessoas, pode transformar a vida das pessoas, né? E não só a vida do aluno, mas transformar também a vida de quem educa, a vida de quem ensina. Quem ensina também aprende, né? É um processo sempre Sim. dialético, né? Não É. existe Eu professor que lembro, não aprenda, nem aluno que não ensine. eu lembro que essa sua fala, ela tem até é, um documento, né, sobre a socioeducação. Você leu esse documento, esteve bem a par desse documento, que falava sobre o perfil, né, desse educador. Aí ele cita alguns perfis e eu lembro que você foi meio que desconstruindo isso, né, naquele seminário que a gente participou. Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. É isso, eu acho que é um pouco do que eu já disse também, né? É, eu acho que o mais importante, né, se falar de perfil assim, o que, aliás, e até isso foi uma coisa que eu comentei com você também, é que aquilo que diz lá como perfil do professor no sistema socioeducativo é, na verdade, o desejável para todo e Maria qualquer Nelma. professor. Hum, Todo e qualquer professor deve se preparar. Paulo Freire já diz muito isso, né? O professor não pode fingir que sabe, nem falar do que não sabe. O professor precisa ser um pesquisador. O isso. professor precisa investir em conhecimento, em pesquisa. O professor precisa saber, precisa dominar algum conhecimento para que essa troca, para que ele possa ser de fato um mediador de aprendizagem, né? A gente só pode ser mediador de alguma coisa se a gente domina algo. Então, Sim, as exigências que haviam lá para o professor que fosse trabalhar no sistema socioeducativo é uma exigência que eu acredito que cabe a todo e qualquer professor. Toda e qualquer pessoa que queira entrar nesse mar, nesse oceano que é a educação, de um modo geral, e a socioeducação, falando mais estritamente, né? sim. Então, o relato dos professores que trabalham, que escolheram trabalhar, né, ou como eu dizia, por alguma circunstância da vida, acabou indo parar no socioeducação, é um relato sempre assim de alguém que está muito feliz, apesar de todas as dificuldades, porque não é fácil, eu insisto, não é fácil ser professor, muito menos no sistema socioeducativo. Mas tanto que Isso. eles acreditam que eles podem transformar, que eles podem contribuir para a emancipação daqueles seres humanos
Porque isso que é importante dizer também, né? O sistema socioeducativo, muita gente acredita que aqueles jovens não deveriam nem estar lá, que eles não mereciam nada, que isso é privilégio para eles, né? Ter aula, Sim, ter alimentação, ter cuidados com a saúde. Tem gente que acha que não era para ter nada disso para eles. Quando, na verdade, o professor, que é esse que sempre está, onde a polícia não chega, o professor entra, né? Onde a saúde não chega, onde não tem um posto de saúde, tem uma escola, né? Então, a educação e o professor é aquele que chega em todos os lugares. E o sistema socioeducativo é um lugar que precisa desse professor bem preparado, disposto a fazer um trabalho de excelência, porque essa é uma exigência, como eu disse, para todo e qualquer professor. Mas no sistema socioeducativo, essa exigência precisa ser cumprida. Então, os sim, professores com os quais eu tive a oportunidade de lidar naquele projeto que fizemos juntos, Cris, esses são professores que eu acredito que querem, que têm o desejo. Mas aí, o querer e o desejar nem sempre é realidade. Então, a gente percebe, e aí eu volto a dizer, na educação de um modo geral, com todo e qualquer professor, mas mais estritamente ao professor do sistema socioeducativo, a gente percebe que muitas vezes a coisa arrefece, que muitas vezes dá vontade de desistir, né? Se a gente for fazer uma pesquisa aí, quem é professor e já pensou em algum momento em jogar tudo para o alto e desistir? Certamente 80% a 90% vai dizer, eu já pensei nisso mesmo, porque eu levo o trabalho para casa, parece que não adianta nada, parece que eu estou enxugando gelo. Eu ouvia muitos relatos desse tipo, né? Em toda a minha vivência como psicólogo escolar, eu tenho acompanhado professores e tenho ouvido relatos desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, esses professores que escolheram estar e que permanecem no sistema socioeducativo, eles têm esse desejo de transformação. Eles têm essa certeza que a ausência deles será muito pior para aqueles jovens do que a presença. Então, mesmo que seja uma presença dolorosa, mesmo que seja uma presença que parece faltar um pouco a esperança, mas eles permanecem ali e isso é muito importante para esses jovens que precisam tanto desse professor que a gente pensa que é o professor ideal, mas que no sistema socioeducativo acaba sendo o professor real. Não dá para fingir que ensina no sistema socioeducativo. Esse sim, professor que consegue seduzir os alunos. É um professor que falta para quem está na escola aqui de fora, né, vamos dizer assim, né, já que são escolas que funcionam dentro das comunidades de atendimento socioeducativo e existem as nossas escolas que estão aqui fora. Esse professor que está aqui fora, ele precisa de estratégia, saber como lidar com cada aluno, né, entender que o aluno vive em realidades diversas e no socioeducativo não tem como fugir disso, né? Eu tive contato com muitos professores que dizem assim, mas chegam aqui os alunos com problemas, com tanto sofrimento, com a vida. Eu não sou psicóloga, como é que eu vou resolver o problema desse aluno? E aí eu sempre dizia que não precisa ser psicólogo, precisa ser humano, precisa ter alguma sensibilidade para ouvir e acolher e entender que as pessoas, que principalmente esses jovens que estão no socioeducativo, eles precisam dessa atenção, precisam de cuidado. Não dizer sim, que são inocentes, são pessoas inocentes que foram parar lá por acaso. Não, não. A gente sabe disso. A gente tem consciência de que as atitudes deles que levaram eles a estar nesse lugar. Mas isso não pode ser o fim. Isso pode ser, na verdade, e com esse professor que entende qual é o papel dele, esse lugar pode ser um lugar de recomeço. Isso que eu acho que é o que é mais importante e a mensagem de esperança que todos os professores do socioeducativo devem transmitir é essa, que lá, isso, e o socioeducativo é um lugar de recomeços. isso. E aí,
A gente gostaria de ouvir, relembrar Ah, aquela sim. nossa música. Eu tenho tempo só para falar brevemente assim como foi esse processo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, em todos os lugares por onde eu vou, porque eu sou psicólogo, mas antes de me tornar psicólogo, eu sou músico, eu fui arte educador, né, trabalhei como arte educador, e esse trabalho de composição coletiva é um trabalho que eu fazia com os alunos do ensino fundamental 1, né, séries iniciais do ensino fundamental. E crianças conseguiam, assim, a partir de qualquer tema, teve um ano mesmo que a gente trabalhou cultura da paz. E aí eu perguntava para as crianças, o que é a paz para você? O que é cultura da paz? E aí eles iam falando, e cada palavra deles, eu construía uma frase, a gente juntava, construía uma frase, formava um texto, e aquele texto era musicado e virava uma canção. E eles cantavam, e era bonito de ver a reação deles quando Quando eles eles iam. cantavam assim, olha, fui eu que fiz, aquela música é minha, olha a nossa música como é massa. E aí eu experimentei fazer isso também com os professores do socioeducativo, né? Primeiro, eles se definiram com uma palavra que dizia o que era ser professor do socioeducativo. E aí eles diziam cada um uma palavra. Depois juntaram todos, juntaram-se em grupos e cada um construiu uma frase com a palavra de cada um, e aí construiu uma frase daquele grupo. E as frases foram unificadas e formaram uma canção que eu vou cantar agora para vocês. Vou pegar meu amigo inseparável aqui, meu violão, e vou cantar para vocês essa canção que eu fiz junto com os professores do sistema socioeducativo naquele primeiro encontro, acho que uns 2 anos atrás, e a música ficou mais ou menos assim. Eu queria só, antes de cantar, dizer assim, essa é uma mensagem dos professores do socioeducativo, né? Uma mensagem de esperança, uma mensagem... Eu queria pedir assim, música, essa é uma música porque tem ritmo, tem melodia, parece música, parece, né? Tem tudo que compõe uma música, mas eu gosto de chamar de reflexão musicada, uma reflexão com melodia. Então, eu quero que, mais do que balançar nessa melodia suave aqui, eu queria que todo mundo prestasse atenção na mensagem que esses professores querem passar para o mundo, que nos assiste nesse momento, né? Vamos lá. Acreditar na transformação do ser humano, sua autoestima estimulando, creio que a educação para a transformação, essa deve ser nossa ação. Tem que acreditar sem condenar. Trabalhar na esperança de cultivar sempre mais e mais a esperança de quem nunca se cansa. É preciso mais que paciência, é necessário ter resiliência para ser, estar e fazer a diferença com todas as dificuldades do mundo. Eu sei, o amor supera tudo. Tem que acreditar sem condenar. Trabalhar na esperança de cultivar sempre mais e mais a esperança de quem nunca se cansa.
acreditar sem condenar, trabalhar na esperança de cultivar sempre mais e mais a esperança de quem nunca, nunca se cansa. Obrigado. Ai, que bom, Oswaldo. Fico muito feliz da sua participação aqui, adorei, viu? Tenho certeza que todo mundo que está assistindo adorou. Muito obrigado, viu? Você vai estar sempre presente em todas as nossas atividades. E quando não estiver na atividade, também está no coração, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Parabéns para vocês pelo lançamento dessa obra, que certamente terá grande relevância aí na educação de um modo geral e especialmente no socioeducativo. É um livro que chega para mostrar a realidade do sistema socioeducativo e as possibilidades. Então, fazendo um aqui para você de graça, viu, Cris? Quem não adquiriu, compra, está aí nos meios digitais para você adquirir. Mas eu quero um exemplar físico, viu? Ah, sim, com certeza, já está garantido. Muito obrigada, Oswaldo. E eu espero que você continue aqui com a gente, né? Participando, porque tem outras participações bem interessantes aqui, de professoras da UNEB que, né, tiveram boas, assim como você, tiveram boas experiências. Beijo. Massa, beijo. Bom, gente, essa participação maravilhosa de Oswaldo. Mas agora a gente vai ter outra participação tão maravilhosa quanto, né? Que é a professora doutora Ana Lago, né? Ela é professora adjunta da UNEB, né? Desde 96. Ela é doutora em Educação e Democracia pela Universidade de Barcelona, né? Ela atuou como coordenadora do PIBID, né? A gente vai falar sobre essa experiência do PIBID nas medidas socioeducativas, né? Então, ela atuou como coordenadora do PIBID até de 2011 a 2018, né? Trabalha como orientadora da residência pedagógica, né? Da UNEB, né? Do Departamento, né, de Educação do DEDIC 1 da UNEB, né? E ela também é professora de estágio, né? Na rede de estágio supervisionado, na seção Bahia. É líder do grupo Interface, né, que é a investigação interdisciplinar sobre a formação do educador, né? E a gente vai falar sobre a questão do PIBID nas medidas socioeducativas. Eu vou estar chamando ela aqui para estar participando. Ela já foi chamada, ela vai estar participando aqui com a gente. Só aguardar. Zuma, aproveita e dá um beijo, Zuma, que entrou agora. Ou eu estou vendo que ela entrou aqui. Guardando, Ana está entrando. Analice. Cadê a Ana? Agora, Ana está entrando. Boa noite, Ana. Cadê você? Boa noite. Eu estou aqui. Está me ouvindo? Estamos todos. Tânia Portugal está entrando aqui agora. Seja bem-vinda. Só gente boa. Eu já entrei. Queremos falar, queremos que você fale, participe com a gente, falando sobre a sua experiência, né, dentro do PIBID, né, no socioeducativo, né, desde as medidas socioeducativas, né, um programa que a gente sempre pensou em estar trabalhando com ele, né, mas só que nunca ainda tinha conseguido chegar lá, mas chegou, né, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse
trabalho dentro desse contexto. Ok. Primeiramente, eu quero saudar todos que estão participando dessa live. Dizer que é uma alegria estar aqui. Eu acho que esse momento é um momento de coroamento do trabalho de vocês. É um trabalho que não é de hoje, é um trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a equipe do socioeducativo há alguns anos. Eu tenho tido o privilégio de acompanhar esse investimento de energia, de tempo, naquilo que vocês consideram precioso, que é pensar um currículo muito específico para as crianças e adolescentes que estão cumprindo medidas. Então, verificar essa trajetória que vocês desenvolveram ao longo desses últimos, eu acho, 4, 5 anos, não sei bem exatamente, mas saber que tem um produto aqui desse percurso e ele é um produto muito legítimo, muito bonito, bem organizado, bem estruturado e faz parte da verdade de vocês, o que é melhor. Tudo que está escrito ali, que eu tive a oportunidade já de ler, de fazer o prefácio do livro que vocês vão estar apresentando aí daqui a pouco, ele faz parte de algo que a gente pode ver na prática de vocês, que a gente pode verificar no cotidiano da escola, dentro da socioeducação. Então, para cumprir aquilo que você me pede, que é falar do PIBID no socioeducativo, embora eu não tenha só o PIBID no socioeducativo, eu me sinto totalmente enredada no socioeducativo, porque há algum tempo eu já mantenho estágios de docência no socioeducativo, com a supervisão de professora Eliane. Tem a experiência do PIBID, que foi uma experiência que não foi tão longa, mas que foi muito intensa. E também faço parte do projeto Ações Libertárias, que daqui a pouco Camila vai estar falando. Mas para falar do PIBID, ele foi um período que nós desenvolvemos no socioeducativo por 7 meses. O PIBID iniciou-se no socioeducativo com a entrada de professora Eliane no socioeducativo. O meu percurso com a Eliane é muito anterior a isso, né? Nós estamos envolvidas em parcerias de estágio há muitos anos e também parcerias de PIBID, porque nesse projeto de PIBID do Departamento de Educação, onde nós estávamos fazendo um banco de aulas para o ensino fundamental inicialmente, mas depois foi ampliado para a educação infantil e a EJA, a professora Eliane, ela ingressou no nosso projeto como supervisora dos estudantes. Então, ela tinha, por sua responsabilidade, 8 estudantes na escola em que nós tínhamos o PIBID da EJA. Coincide que a Eliane vai para o socioeducativo. E, nesse momento, ela me diz que ela não poderia continuar mais com a nossa EJA noturna, porque ela estava indo para o socioeducativo. E eu achei fantástico. E quando ela me disse, quer vir comigo, eu aceitei na hora e nós pudemos implantar um núcleo do PIBID do socioeducativo, que funcionou entre 2017, maio a junho de 2017, até fevereiro de 2018, quando nós encerramos as atividades daquele edital do PIBID, que foi o edital 61 de 2013. Então, foi um período curto, mas foi um período intenso e um período muito marcante. Ali nós pudemos entender a atmosfera formativa que existe dentro da escola do socioeducativo. Então, eu e os meus estudantes nos beneficiamos com essa atmosfera. Nós tivemos lá no socioeducativo 6 estudantes inicialmente, depois nós tivemos 5, com a saída de um deles, do PIBID, e esses estudantes, eles acompanharam semanalmente a dinâmica
pedagógica, os arranjos didáticos, se envolveram, participaram e construíram uma aprendizagem acerca da docência dentro do socioeducativo, que é diferenciada. Como não falar das aulas de Daiane e Jéssica sobre geografia e espaço geográfico? Como não falar das aulas integradas de George e Mirella? E, em especial, como não falar das aulas de Christian Fatorrusso, um estudante nosso do PIBID que caiu de cabeça no trabalho da socioeducação. E as aulas de Christian são brilhantes. Hoje, antes da live, eu entrei para poder revisitar essas aulas e encontrar com esses meninos virtualmente dentro do nosso banco de aulas, que hoje é um aplicativo, porque a professora Eliane conseguiu construir esse aplicativo a partir do fórum que nós tínhamos. Então, a aula de Christian era uma aula que era vivida de uma forma muito, muito intensa. Christian fez um arranjo em uma determinada aula, e eu estou explicando só para concluir, porque eu não quero me alongar muito. Christian fez uma aula onde ele queria muito que os meninos pudessem participar de uma cena cultural em Salvador. E os meninos não podem sair, eles são internos dentro da socioeducação. E ele teve a brilhante ideia de levar essa cena cultural para dentro da sala de aula. Ele passou por todo o processo dentro da Caixa Cultural, a nossa Caixa Cultural. Ele fez o percurso de uma exposição de artes, pediu dentro da Caixa para filmar toda a exposição, pediu, e aí o pessoal da Caixa Cultural, eles deram todo o material como passaporte, porque era uma exposição que estava vinculada às viagens no mundo, então deram um passaporte para cada menino, ofereceram material impresso. Então, Christian levou essa exposição para dentro da sala de aula da socioeducação. Aprendemos todos. Eu aprendi muito. E eu sei que Christian aprendeu, e eu sei que cada pessoa dentro da socioeducação naquele momento também aprendeu muito. Porque é como Oswaldo falou nesse instante, nós ensinamos e aprendemos todo o tempo. E é isso que faz a beleza do educar. Então, foi uma experiência linda, marcante e com grandes aprendizados acerca da docência para todos nós. É isso. Um abraço e parabéns para vocês. Obrigado, uma participação maravilhosa. E, assim, contribuiu bastante, né? E a gente agradece muito. Sabemos que todo o trabalho desenvolvido dentro daquele espaço e do amor que vocês tiveram e o apego que tiveram àquele espaço, né, da socioeducação, que foi muito importante nesse momento de aprendizado, né? Obrigado, professora Ana. Né? E agora a gente vai estar... Minha irmã. Minha irmã. Mas uma pessoa muito competente, uma pessoa com muitos conhecimentos, né? Professora há mais de 20 anos da UNEB. Né? Todos os comentários aqui falando da minha professora maravilhosa. Um beijo para todos. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês. E assim, seguindo as participações que têm sido assim, ricas, né, Oswaldo, Ana, agora a gente vai chamar a professora Camila Figueiredo, né? Ela é professora da UNEB, né, também, e ela é pedagoga, mestre em educação, né, professora do Departamento de Educação da UNEB, e ela vai falar sobre um pouco das rodas de leituras nas medidas socioeducativas, que teve também a participação de Ana, mas eu gostaria que Camila, que também participou, pudesse falar sobre o olhar dela, né, nesse processo das rodas de leitura. Eu não estou conseguindo.
Só um momento. Só um momento. Camila entrou aqui nesse instante, eu estou procurando ela. Aqui, achei. Pronto. Teve um pouquinho de dificuldade de achar a Camila, mas a Camila já está entrando. Olá. Pronto. Boa noite, Camila. Boa noite, Cristiane. Bom Boa participar. noite. Que bom você participar dessa nossa live, você que participou também desse processo, né, de estar dentro do socioeducativo com uma ação tão bela, né, junto com a Ana, que é a roda Professora de leitura. Rita Pode citar aí todos os nomes, né? Tá certo. Que Bom, participaram, né? eu quero agradecer, né, o convite, esse momento lindo de encontro, de revê-las, rever os nossos pares, né, as nossas parceiras aí de caminhada. E quero também, assim, parabenizar, né, pelas duas publicações, a sua, organizada por você e também por aqueles que participaram, a professora Eliane também pela publicação, enfim. Vocês são muito comprometidas, muito engajadas, então parabéns pela publicação e também pela atuação de vocês. Obrigada. Bom, Pode então, falar. O convite foi para falar sobre a experiência, né, das rodas de leitura na socioeducação. Bom, primeiro a gente precisa explicar um pouquinho da onde surge esse projeto, né? Existe um grupo na UNEB, no Departamento de Educação do Campus 1, Salvador, que já vem desenvolvendo ações, já vem realizando rodas de leitura voltadas para os privados de liberdade. E aí, num outro contexto, no contexto prisional especificamente. E aí, a partir dessa experiência e também do nosso contato a partir do estágio, que é o que a professora Ana Lago mencionou, eu também sou professora de estágio no curso de pedagogia, a professora Rita Santana, que também fez parte do projeto, nós três. Nós então ficamos pensando, né, como levar para esse outro contexto, né, que é o da socioeducação, essa experiência, né? Então nós conversamos, dialogamos, estudamos, pensamos e fizemos uma proposta, né, de realização de rodas de leitura no contexto da socioeducação. Nossa intenção era realizar diretamente a roda com os estudantes, mas aí por uma questão mesmo de funcionamento, né, de andamento do projeto, a gente fez então a opção por atuar na formação dos professores que já estão inseridos numa escola que atua no contexto educativo, que atende adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, nós iniciamos o nosso projeto em setembro do ano passado. Nós realizamos nossos encontros semanalmente, né? Cada semana a gente trazia um tema, diversos temas foram abordados, livros, música, trabalhamos com os sentidos e os significados da socioeducação, o cheiro da socioeducação, os sons da socioeducação, o gosto, o sabor da socioeducação. E a cada momento de encontro com os professores, né, dessa instituição, a gente realizava a roda de leitura e, ao final, era feita uma proposição de registro de transposição didática daquela roda para que elas pudessem pensar em como transpor aquela situação para a sala de aula com os seus estudantes. Então,
as rodas foram acontecendo e já na etapa final, assim, já no final do ano, elas acabaram mesmo assumindo o fazer dessas rodas, a gente começou a planejar junto mesmo, e as professoras e professores começaram, de fato, a planejar as rodas. E assim, a partir dos relatos feitos tanto pelas professoras quanto pela equipe pedagógica da instituição, foi possível também criar um espaço de diálogo, de reflexão, de revisão sobre as práticas, né, que já eram realizadas na escola, no sentido de tentar ampliar, né, no sentido de tentar crescer, enriquecer ainda mais a prática que já vinha sendo desenvolvida no cotidiano da escola, mas no sentido da formação para leitura e escrita desses adolescentes, né? E eu gostei muito da fala do professor Oswaldo, né, que iniciou aí essa parte das trocas, das participações, porque ele falou algo que me lembrou demais o nosso projeto, né? Que ele fala assim, a possibilidade de emancipação dos sujeitos, porque a nossa crença é essa mesmo, né? O nome do nosso projeto é Leitura e Escrita, Ações Libertárias no Contexto Socioeducativo, porque a nossa intenção é essa, a partir da leitura e da escrita, você possibilitar a emancipação desses sujeitos. E, de certa maneira, mesmo se tratando de um público em situação de privação de liberdade, você criar a possibilidade de se libertar a partir da leitura, da escrita, do conhecimento. Então, foi uma experiência muito interessante. Nós aprendemos muito com essa experiência. As professoras e os professores também dizem que aprenderam, mas assim, nós aprendemos muito, né? Tanto que a gente já estava reeditando o projeto para uma próxima etapa nesse ano, agora de 2020. Nós tivemos essa pandemia agora que interrompeu, que bagunçou as nossas vidas, mas assim que as coisas voltarem mais ou menos ao normal, a gente vai retomar e, enfim, dar prosseguimento às nossas iniciativas. Bom, então, acho que é isso, era uma participação rápida. Queria mandar um abraço para as colegas, para as parceiras que participaram do projeto. Eu estou vendo muitas aqui, mandando um abraço, mandando um beijo. E parabenizar você também, Cristiane, pela iniciativa, pela conversa, pelo diálogo. Está sendo muito bom. Tá certo? Um abraço. Tá certo. Eu fico agradecida pela sua participação. E eu participei pouco das rodas de leitura, mas a que eu participei foi muito emocionante, me tocou bastante. Foi bem rica, foi bem construtiva, né? Eu tenho certeza que as outras também tiveram esse tinham rodas, tinham rodas que a gente saía assim, parecendo, era muito emocionante, tinha roda que a gente saía chorando, assim, que nos tocava muito, assim, mas isso significa que, de alguma maneira, assim, de uma certa maneira, tocou as pessoas, todos nós que nos envolvemos com o projeto, tá certo? Obrigada, Camila, pela sua participação e espero que a gente possa ter outros momentos, né, de construção, porque esse contexto de medida socioeducativa merece esse olhar de vocês, merece esse nosso olhar, né, o olhar da academia, né, que constrói e que nos dá ferramenta, nos embasa, né, mais para atuar nesse chão da escola, né? Obrigada pela sua participação. Um abraço. Outro. Gente, mais uma participação bem legal de Camila. Essas rodas foram maravilhosas. Mas temos ainda... Tô abrindo. Ai, gente, caiu. Vamos esperar agora o pessoal entrar. Vamos, gente, entrar de novo. Infelizmente, o Instagram derrubou a live.
Poxa, mas vamos voltar de novo e vamos tentar fechar esse processo. Menina, o Instagram derrubou a live. Vamos tentar. Deixa eu ver se Meire tá por aqui. Meire. Chamando Meire. Vamos entrar de novo, gente. Acontece. Vamos aguardar a Meire entrar. Estamos voltando. Estamos aguardando a professora Meire entrar. Instagram tem dessas, né? Às vezes ele derruba as lives, né? Mas a gente já está quase terminando. Vamos esperar aqui a entrada de professora Meire. Professora Meire. Ela está chegando, gente. Vamos entrando de novo. Pronto, professora Meire Valda. Boa noite, tudo bom? Professora Meire é professora pós-doutora em Educação e Tecnologia, professora da UNEB, né, doutora em Educação, nossa parceira também, né? Participou, fez uma formação com a gente, né, e assim, a gente gostaria de ouvir um pouquinho dessa sua experiência de formação dentro desse contexto socioeducativo, né, que é um contexto que precisa de todo esse apoio nosso, né, da universidade, né? Então, vou dar logo a palavra a você para que o Instagram não acabe com a nossa festa. Ok. Você tem mais 55 minutos aí, já que você abriu outro. É porque eles só deixam 55 minutos. Eu tava tentando aí agilizar. Boa noite, meninas. Parabenizar todas as pedagogas aí de plantão, principalmente a vocês que atuam num contexto tão mais complexo do que o normal. Renatinha está dizendo que eu sou ligada às 220, mas eu acho que 220 está pouco para minha ligação, mas vamos lá. É uma honra estar aqui participando com vocês dessa atividade, estar desse perto virtual de pessoas que eu moram tanto no meu coração. Depois de tanto tempo, reencontrar Olga Alice, né? Gente que eu trabalhei assim, há séculos e séculos atrás. Ana Lago nem posso falar, porque Ana Lago é minha contemporânea de universidade. Camilinha, que está aí. Então, muita saudade de vocês todos. E saudade da galera da escola. Né? O que falar dessa formação? Eu fui convidada para conversar com as professoras da escola. E depois eu me convidei a ir conhecer a realidade da escola. E conhecendo a realidade da escola, existia uma demanda na escola que era para se pensar algo que pudesse sacudir a realidade da educação regular na socioeducação, no que se refere à validação do currículo que estava sendo alterado e também na validação das práticas pedagógicas das professoras no âmbito da escola regular que trabalha no contexto socioeducativo. Quem sou eu para propor uma formação para a socioeducação? Não entendia nada de socioeducação. O professor é aquele que vive em constante aprendizagem, o desafio lançado. As meninas ajudaram muito mais do que eu vivei. Na realidade, a formação envolvida foi uma formação de 160 horas. A gente trabalhou ao longo de 1 ano e 7 meses, mais ou menos, com algumas práticas já
consolidadas a partir dos trabalhos da professora das duas escolas. Encaminhamos uma proposta de uma formação de 160 horas, e essa formação foi desenvolvida ao longo de um ano longo de 2019, e foi um trabalho em que a gente tinha, além das reuniões na escola para discussão das questões curriculares, as questões políticas que envolvem a validação de determinados conceitos que são próprios da educação dentro da própria escola, mas principalmente a validação pelas próprias professoras da condição de inovação do trabalho que elas desenvolvem na própria ambiência da socioeducação. Então, a partir disso, na formação, a gente desenvolveu mais 3 oficinas formativas, uma de contação de história, contamos com a colaboração da professora Rosemary Lapa, uma de gamificação, que foi a que nos ajudou um pontapé assim, muito grande para o desenvolvimento dos trabalhos, que foi da professora Marcela Emílio, e uma de robótica com a professora Lorena Ribeiro. E nesse contexto, a gente descobriu, né, o quão inovador tecnologicamente é o trabalho desenvolvido no contexto da Escola Regular da Socioeducação, em ambiente que nem com relógio a gente entra, mas está fora da realidade da escola, entra na realidade contextual e pedagógica da escola, a partir das ideias e das práticas que são desenvolvidas pelas professoras. Um registro que eu quero fazer aqui, já que é rapidinho a fala, é que a gente cobra tanto de autoria, de autonomia, né, de disposição, proatividade dos professores da rede. E a gente tem escolas em que a gente tem professores na rede que são mais do que proativos e mais do que proautores. A gente precisa que a rede conceda uma autorização institucional para que essas pessoas consigam continuar sendo autoras. Então, a reformulação curricular está aí, ela foi validada, inclusive, com essas publicações que vocês estão colocando aí. Eu sempre digo que o professor tem que se amostrar mesmo para o mundo, essa é uma forma. E a outra questão é através do reconhecimento do trabalho tão valioso e tão precioso que é feito nessa escola. E vale ressaltar, independente de qualquer condição política, né, ou de questões relacionadas à própria condição de trabalho, nós temos professoras que fazem educação, fazem valer de verdade o que é a educação, com possibilidade de transformação. Não é à toa, né? Deixa eu só deixar ela envergonhada, que hoje a gente teve uma avaliação de um trabalho de mestrado de uma das professoras da escola, que tanto lutou para isso, e que apresenta nada mais, nada menos na pesquisa o que é desenvolvido na própria música da escola. Então, acho que a formação foi conduzida e coordenada pelo grupo de pesquisa Fortec e da minha pessoa, mas foi construída coletivamente a partir do coletivo de professoras que fazem a socioeducação no município de Salvador. Vocês estão mais do que de parabéns, que venham outras publicações, outras professoras e professores que coloquem suas experiências na praça, dessa e de outras várias formas. Eu sempre digo isso, vocês têm que se amostrar, é assim mesmo, para o mundo. Porque o mundo tem que ver que a educação pública também é feita com muita qualidade e com pessoas com muita competência. Com certeza. E com pessoas que nos cercam, que nos dão todo esse lastro e esse embasamento, né? Que são vocês da academia, né? Que estão... Quem aprendeu mais fui eu. Eu hoje estou fraca
socioeducação. E com a pesquisa de Margarete, entendo mais tudo ainda. Que bom, isso é bom. Quanto mais vocês estiverem mais envolvidas, né, com esse lastro, vai ser melhor para a gente, vai ser melhor para a educação, vai ser melhor para a escola, né? E a gente vai poder estar fazendo mais esse movimento aqui que a gente está fazendo, que é falar sobre esse espaço, falar sobre esses meninos, falar sobre esses docentes, né? Ok. Obrigado, Meire, muito obrigada mesmo. E queremos agradecer de coração, não só o processo que passamos com você em formação, mas também esse momento aqui de estar compartilhando com você, com Ana, com Camila, com Oswaldo, né, com todos que estão assistindo aqui essa publicação, essas duas publicações que estão de mãos dadas nesse processo do contexto socioeducativo. Ok, obrigada. Beijo, obrigada. Gente, tivemos esse contratempo de cair a primeira parte, né? Mas tivemos aqui a participação muito rica de Meire, né? Tivemos as outras participações e não poderíamos deixar também de chamar aqui as outras colegas, né, que participaram, né, junto com a gente nesse processo construtivo. Elas vão estar representando todos os outros colegas que também estiveram nessa construção coletiva, né, e que são tão não vou dizer donos, mas são tão autores e são coautores quanto nós que estamos como organizadores, né? São pessoas que participaram ativamente, que estiveram, né, na coletividade, construindo, pensando, estudando, pesquisando, né? E aí eu queria chamar aqui primeiro nossa colega Renata, né? Cadê Renata? Rose aqui, ela está participando com a gente, é uma das organizadoras do livro sobre a escolarização no contexto das medidas socioeducativas. Boa noite, Renata. Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Né? Obrigada. E assim, eu queria que você falasse, né? A gente falou sobre todo o processo, né? Sobre todas as experiências que tivemos dentro desse contexto, né, de medidas socioeducativas. Mas essa fala do livro, dos livros, eu gostaria que fosse feita por nós, né, incluindo nós quatro que estamos como organizadores, representando todos os nossos colegas, né. Então eu queria que você falasse um pouco, que você descrevesse o que esses escritos compõem, como você mostraria esse nosso livro ao público que está nos vendo aqui nessa live, que está esperando saber o que é que tem nesse livro, o que é que nós escrevemos. Claro que você não vai falar sobre o livro todo, senão ninguém vai querer comprar, né? Mas você pode dar assim, uma pincelada, né? Porque você que está nos assistindo precisa ter esse livro e precisa conhecer essa EJA e essas medidas, esse contexto da socioeducação. Boa noite a todos. Parabéns a todos os pedagogos presentes e que fazem o chão da escola, a missão de vida. Eu tenho que falar muito rapidamente o quanto eu me emocionei com a música, porque realmente é bem representativa de um momento inicial de nossos estudos, de um momento inicial de nossas conversas. E Oswaldo sempre querido, ele que falava também em transgredir para fazer uma educação de qualidade. O livro traz um olhar próprio de quem vivencia o desafio de conduzir uma praxis pedagógica diferenciada e identitária. Um movimento constante para propiciar a esses adolescentes, jovens, um lugar de fala, um pertencimento, tomando parte do processo educativo emancipatório.
eles sendo protagonistas. A verdade é essa. Nada mais justo com eles, que já foram negados de tantas outras coisas, do que fazer uma educação que fale com eles, sabe? E para fazer isso com responsabilidade e propriedade, nós tivemos que nos debruçar sobre as bases legais e postulados pedagógicos, produzindo um estudo bem conciso. Não é um tratado, mas foi um estudo sobre a escolarização inserida no contexto socioeducativo. Por isso, eu tenho aqui apenas a agradecer a oportunidade de fazer parte, né, dessa experiência, de todos esses processos dentro da escola, e convido a todos para conhecer mais de perto este lugar peculiar, né, este lugar diferenciado, onde o trabalho pedagógico a cada dia nos desafia através de uma da produção escrita desse livro. Foi um pontapé, é um início, ainda há muito o que fazer. Então eu agradeço a você, a Cris, eu agradeço as minhas parceiras, né, as minhas colegas de trabalho, e agradeço imensamente a oportunidade de fazer parte desse projeto. E é um livro que trata sobre essa parte né, legal, tem as bases teóricas também, e a parte do caminhos para inovar, né? Claro que a gente não está inventando a roda, não. Mas estamos trazendo para esse contexto, né, o que nesse contexto é necessário. Então, alguns artigos, eles falam sobre esse contexto, não é mesmo, Renata? Esse contexto de currículo, a importância desse currículo, né? Sobre também conselho escolar, a importância de um conselho escolar dentro daquele espaço, né? Os alunos precisam, a escola precisa desse espaço democrático, que é o conselho escolar, né? E também outras colocações sobre avaliação dentro desse espaço também, né? São conteúdos da nossa prática, daquilo que a gente já faz, mas um outro olhar para dentro daquele espaço tão diferenciado e tão específico que é o espaço da EJA. A EJA já é um espaço diferenciado, né? Já é um campo, sim. Né? Como Arroio diz, ele já é um campo de lutas e batalhas, né? E a socioeducação dentro da EJA é esse espaço, né? Esse espaço que precisa desse olhar específico, né? Então a gente não está trazendo a roda, mas a gente está trazendo pontuações e falas que podem contribuir para esse espaço, para o enriquecimento desse espaço. Não é não? Nesse processo, eu lembro que tivemos que garimpar. Nós garimpamos realmente materiais, nós discutimos amplamente o que poderia ser feito para tornar essa educação de qualidade, de identitária, assim, o lugar onde aqueles adolescentes e aqueles jovens sintam-se reconhecidos, sabe? Representados. Uma coisa bem um vínculo que nós estabelecemos. Eu lembro que Oswaldo sempre falava isso também nos nossos encontros, para que a gente possa fazer uma educação de uma maneira bem amorosa, como a professora Ana Lago sempre se manifesta, é preciso criar esse vínculo. E esse vínculo nada mais é do que da fala, da voz, a quem às vezes é negado tudo isso. Eu sou apaixonada pela escolarização dentro da socioeducação, porque eu sei que é uma maneira que a gente tem de recomeçar.
Obrigada, Cris. Obrigada a todas. Deixo você em boas companhias que ainda vem por aí. Beijo. Beijo. Obrigado, Renata. Olha o livro lá atrás, ó. Lembrando que você pode adquirir ele em todas as lojas que estão na Amazon, no Google Books, no próprio site da Viseu, né, que é www.eviseu.com.br, que é a nossa editora. Agora a gente está chamando Vanice, que também é uma das participantes, ela é uma das organizadoras desse livro, tem escritos artigos dentro desse livro, né? Vanice recusou? Gente, Vanice, não recuse não, Vanice. Olá, boa noite. Oi, Vanice. Boa noite. Boa noite a todos os colegas. Feliz dia do pedagogo pra gente, melhor feliz noite, né? O dia deve ter sido maravilhoso. Isso. E assim, eu queria também que você falasse um pouco, né? E falasse um pouco qual foi o impacto dessa construção na sua prática, né? Dentro do contexto socioeducativo e como essa publicação pode contribuir com os demais profissionais. Renata já falou um pouco, mas é bom ouvir um pouco da sua fala sobre isso. Qual foi o impacto para você construir todo o percurso de construção desse livro, né? Como foi para você? Então, quero dizer que foi um desafio muito poderoso, né? Participar dessa construção, juntamente com meus colegas de trabalho. Foi assim, um impacto que ele traz para a nossa realidade, é de você mostrar para o outro, né? Aquilo que tanto nos inquietava, que era ter uma identidade, que era ter algo que realmente nos representasse enquanto profissionais socioeducativos. Então, assim, esse momento de sentar, de estudar e construir, para que fosse dado vida, corpo a tudo isso, né? Que nós estamos aí representando nesse livro. Então, esse impacto foi muito positivo. Eu acho que a partir daí é uma inovação para esse processo educativo. Até então, eu trabalho no educativo há muitos anos, né? Já desde 2000 eu trabalho no educativo, e nunca ninguém tinha pensado, né? Em um trabalho desse. Aí chegou você com essa perspectiva, com esse acompanhamento pedagógico muito significativo, muito importante para o nosso trabalho. E deu esse start para que realmente, como a professora Maria disse, né, a gente tem que se mostrar. Então, assim, acredito que esse impacto é muito positivo, é assim, uma gratificação. Né? Eu me sinto gratificada, né? E creio que esse trabalho contribui muito, né, para a nossa aprendizagem, para o nosso desenvolvimento profissional, né, para o nosso fazer pedagógico de espaço socioeducativo. Então, enquanto você fez a pergunta em relação à questão do livro, né? Deixa eu ver aqui. A questão do livro, de como ele vai ser para os profissionais, não é isso que você fez? Isso. Foram duas perguntas aí, né? Isso. Foram duas. Então, para o profissional de educação, eu acredito espaço que esse livro, né? Curação aí retratada, todo o trabalho feito, de toda a ação dos meus colegas de escola, meus colegas das duas escolas, se debruçaram para criar, né, esse material tão enriquecedor, que ele demonstra o quanto nós somos apaixonadas, né, por esse trabalho educativo, o quanto nós nos dedicamos, né, e vai servir de suporte para a nossa prática. Nossa prática, ela enriqueceu-se mais a partir daí. A gente agora tem um norte, né? A gente agora tem uma identidade, a gente tem um caminho de prática. Fazer educação nesse espaço não deixa de ser um desafio muito grande. A gente vive um dia após o outro, né? E esse direcionamento, esse livro conta né, que a gente, né? Segmento, de partida, de como nós melhorarmos aquilo que já fazíamos. Então, eu penso que esse trabalho, eu acredito muito que
que ele vai contribuir muito para a prática pedagógica educativa. A gente considerando, né, a ação desse público, né, que foi feito especificamente para atender nossos jovens. A internet tá um pouquinho cortando, o pessoal tá falando aqui, tá cortando um pouquinho. Mas deu acho que deu algumas coisas, deram para ouvir, mas a importância do trabalho, dessa parceria com você, Vanice. Você é uma pessoa de garra, é uma pessoa forte, é uma pessoa que batalha. Como Lucimar diz, você é o general da socioeducação. E aprender, porque é um aprendizado constante, né? Você está na socioeducação, então eu estou nesse caminho, né? Estou nesse percurso há muitos anos, todos os dias aprendendo cada vez mais. Isso. Né? É um espaço que eu gosto de trabalhar, que eu me permito estar, ainda me permito estar. Ele é um espaço que dá para você muito crescimento, faz você uma pessoa melhor, uma pessoa assim, humana, uma pessoa mais resiliente, né? Porque a gente vive jovens que, com o Oswaldo lá atrás, né? Eu até não tenho como falar de Oswaldo, deixa eu ver aqui, que é uma coisa que ele sempre, né? Tem que ter muita resiliência. E aprender a cada dia, porque assim, você sai hoje desse espaço, amanhã você volta, é um espaço diferente, um espaço diferente. Entendeu? Tá certo, Vanice. Ui, tá cortando. Obrigada pela sua participação. Oi? Deve ser o microfone aqui. Mas obrigada. Quero agradecer você também, né? Principalmente agradecer minhas colegas, todas elas, as que ajudaram a construir esse trabalho através da participação dos estudos, ajudaram a gente dar vida, né, a esse trabalho. Foi uma construção, já disse, uma construção de todas nós. Então, isso. Assim, todos estiveram presentes e engajados para que isso fosse possível. Tá certo. Obrigada, Vanice. Foi muito bom fazer esse trabalho com você. Beijo, tchau. O prazer foi todo meu, viu, Cris? Viu? Obrigada pela sua participação. Agora nós vamos buscar aqui, para praticamente encerrar, né, a participação de nossa querida Eliane. Ela já foi bastante citada aqui pelas professoras, né? Uma pessoa que eu aprendo muito todo dia. Aprendo com todas, mas aprendo muito com a professora Eliane Souza, né? Estou aqui falando de você. E aí, assim, você tem duas publicações para falar, tanto a escolarização, em que você é uma das organizadoras e autoras de alguns artigos, quanto também o outro livro, que é fruto de uma pesquisa, sua, dentro desse contexto, que é as práticas pedagógicas com privados de liberdade, memorial de uma escola na EJA na socioeducação. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência com os dois livros, né? Como o outro já foi falado, você fala de como a EJA e a socioeducação estão presentes nessa segunda publicação. Então, tomando por base a sua proposição, né, de falar dos dois livros, mas no segundo falar mais especificamente como é que EJA e socioeducação se relacionam, o primeiro livro foi uma grande experiência, uma porta de entrada, foi o segundo ano na escola, na socioeducação, onde atuo, e você aparece com uma proposta que no final a gente termina como o Promare sempre recomenda, né? Nos autorizando, trazendo os nossos escritos, socializando com as pessoas, e a partir daí, criando possibilidades para a gente tecer redes de aprendizados com outros sujeitos que atuam em outros contextos, envolvendo estudantes
na socioeducação. E já ali, nesse nosso escrito coletivo, a gente já tem um contexto de EJA, porque as duas escolas envolvidas atuam com EJA, e ali a gente tem todas as peculiaridades do que é trabalhar com esse sujeito privado de liberdade na EJA, trazendo esses vários aspectos, como você trouxe, Renata e Vanice, que vai desde a gente definir conceitos, escolher conceitos para poder amparar as nossas discussões, a discutir o conselho escolar, a discutir a questão da avaliação com esses sujeitos. Esse segundo livro, ele foi minha porta de entrada no contexto onde atuo. Eu atuava em uma outra realidade, como a professora Ana Lago já colocou, e participei de uma seleção que foi voltada para professores da educação básica, onde se pretendia discutir processos tecnológicos e práticas inovadoras voltados a um produto final no final dessa trajetória de formação com esses sujeitos. E o produto final proposto para nós foi a construção do memorial das escolas. Cada um produziria esse memorial a respeito do seu contexto. E quando aparece na minha vida profissional essa oportunidade, esse convite para estar nessa escola onde atuo hoje, eu estava adentrando esse percurso formativo. E foi algo assim maravilhoso, se somou perfeitamente aquele momento, que foi um momento de chegada em uma nova escola, mas uma escola riquíssima para se aprender. E junto com os meus colegas e as minhas colegas, incluindo também colegas da instituição do Estado que abriga a escola, a gente foi remontando as peças do quebra-cabeça de uma escola que surge em 2002 e que surge em um dado contexto, e esse contexto vai se construindo dentro de uma lógica de educação. A gente fala sobre isso, sobre a história da educação. A gente junta as peças para poder contar essa história, mas ao final de todo o processo, o que é que eu encontro? O que exatamente é de mais significativo nessa história são as práticas dos docentes, as práticas dos professores. E por isso o título, né? Práticas pedagógicas com privados de liberdade. E na nossa construção, elaborada em 4 capítulos bem modestos, mas o 4º capítulo é um capítulo especial, porque é nesse capítulo que a gente vem costurando essa relação entre EJA e socioeducação. A gente faz uma reconstrução de estatísticas mostrando como essa EJA vai sendo demandada ao longo do processo da educação no Brasil. A gente fala desse contexto histórico de EJA e, no final, a gente vem juntar o seguinte: estamos com sujeitos privados de liberdade, os nossos estudantes, que está dentro de uma rede de garantias de direito e é preciso assisti-lo em todas as esferas para que o processo de reconstrução de caminhos para ele se efetive de fato. A educação é algo extremamente basilar nesse processo, e nós estamos no provimento dessa base. Só que, para esse sujeito alcançar essa rede de garantias de direito, ele precisou ser privado de um direito à liberdade. Então, ele só é assistido na integralidade dos seus direitos básicos, incluindo a educação, com a privação de mais um direito. E aí, que discussão é que eu faço entre EJA e socioeducação? Eu falo bastante desse sujeito. É o sujeito que, antes de adentrar esse processo, ele estava privado de muitos direitos básicos, especialmente a escola, que não conseguia acolhê-lo e fazer com que a sua permanência se efetivasse para que ele pudesse ter o rendimento necessário e avançar na sua vida escolar. É nessa escola que atuamos hoje, na socioeducação, que esse movimento de adentrar a escola e de haver permanência efetiva. Vejam só que contradição. É na privação de um direito básico, que é a liberdade, que o sujeito consegue acessar a escola, permanecer na escola e construir o seu processo, no nosso caso,
Básico, alfabetização. Os anos iniciais, correspondência, porque trabalhamos com os anos iniciais da EJA. Então, Cris, esse livro relaciona a EJA e Socioeducação como esse espaço muito singular, mas que é de grande responsabilidade para cada sujeito envolvido. O docente, o gestor, a coordenação, todo o pessoal de apoio e todo o pessoal que nos apoia a partir do nosso órgão central e faz com que haja a condição para que a gente possa efetivar as práticas pedagógicas onde os sujeitos consigam se sentir pertencentes à escola. Então, nessa caminhada, que foi uma caminhada que teve início com a minha chegada na escola em 2017, eu tive o grande prazer de ter, por exemplo, a professora Merivalda na coordenação desse processo de formação e a orientação da professora Tânia Retkovski, que ela foi orientadora do desenvolvimento do projeto de pesquisa e chegamos ao final com esse memorial construído e que pelo valor que ele tem para esse contexto das nossas práticas, ele precisava ganhar um formato que ficasse entre nós, mas que também pudesse ser compartilhado com outros sujeitos, porque percebemos que, como o Oswaldo falou, né, a gente está dentro da educação, na socioeducação, em um movimento que tende a transformar vidas. E como a educação é esse elemento motriz, a gente precisa das parcerias. Temos muitas parcerias, mas também dos diálogos tecidos e construídos com outros sujeitos e outras experiências para que a gente possa se aprimorar e possa propiciar as práticas pedagógicas onde o nosso estudante ele possa se entender como um sujeito de direitos, mas que direitos? Todos os direitos básicos, educacionais, sociais, políticos, princípios éticos entre homens e mulheres, porque eles precisam serem cidadãos de fato, e não só aquele cidadão do papel. Eles precisam entender que há um lugar que eles precisam reivindicar, que é o lugar desse direito, é o lugar de estar na escola, e é esse o nosso grande movimento dentro da socioeducação, construir esse sentido para essa escola de EJA, na socioeducação, um direito que tem que ser extensivo para a sua vida. É isso, Cris, muito obrigada. Desculpa a situação, mas é aquela inconsistência, né? De repente, a gente sofre, e dos dispositivos tecnológicos, mas eu espero que tenha conseguido passar essa mensagem para todos e que tenha sido na brevidade necessária. Obrigada. Obrigada a você, Eliane. Vou desligar que está dando microfonia, viu? Gente, eu agradeço, né? Foi um momento rico, a apresentação dos nossos livros. São 2 livros que caminham juntos, vocês perceberam na fala de Eliane, né? Vocês podem estar encontrando. O que a Eliane lançou individualmente é a livre acesso, né? Ela pode botar aqui onde encontrar. Eliane, você escreve aqui onde encontrar o seu livro, que é livre acesso, não é comprado. Mas o outro livro, a escolarização no contexto das mídias socioeducativas, você pode encontrar na Amazon, no Google Books, e também em outras lojas online. E na nossa editora, na loja da nossa editora, www.viseu.com.br. Ele está lá, tanto em livro físico, quanto em e-book. Você pode escolher e comprar um dos 2, certo? Obrigado a todo mundo que participou. Desculpem esse processo de estar caindo e voltando, né? As discussões foram bem legais no início e terminou que a gente extrapolou o horário e o Instagram terminou derrubando. Mas o importante é que finalizamos. Eu agradeço a todos que estiveram presentes, tanto no primeiro momento como nesse momento agora. Beijos a todos e comprem nossos livros. E a gente não esqueceu, não, tem as 4 pessoas que ganharam, que entraram logo no início e que ganharam um exemplar físico desse nosso livro.
que é a escolarização no contexto das medidas socioeducativas, caminhos para inovar na privação de liberdade. Beijos a todos, obrigada!